Nessa vida, nós só agimos e fazemos coisas quando nós entendemos uma motivação, quando nós entendemos um propósito, algo que conversa conosco lá no fundo do nosso coração. Isso nos move, isso nos emociona, isso faz com que nós venhamos acordar e querer fazer mais um pouco, querer andar mais uma milha, querer entregar um pouco mais da nossa vida, do nosso tempo, que é muito escasso. Vamos falar um pouquinho sobre propósito, sobre o motivo de nós todos os dias estarmos fazendo o que nós fazemos aqui nesse canal. Para quem não sabe, esse canal é sobre gestão, sobre negócios, e quando a gente fala sobre isso, quando a gente entra nesse propósito de falar sobre motivos, sobre o porquê que nós estamos fazendo as coisas, isso também está relacionado com a gestão, está relacionado com negócios, porque embora no Brasil muitas empresas comecem por conta da necessidade das pessoas, né, nós precisamos fazer dinheiro, a realidade do brasileiro não é tão fácil, quando a gente pensa falando sobre a parte financeira da vida das pessoas, das famílias, então muitos negócios começam assim, as pessoas pensando na parte financeira. Mas ainda assim, se você conseguir olhar por trás, você vai ver que a motivação é necessariamente se manter vivo, é conseguir sobreviver, é conseguir ter uma melhor condição de vida. E dificilmente nós vamos ver empresas começando com as pessoas sentadas à mesa pensando, cara, qual é o ideal que eu quero alcançar, né? Uma reunião bem formal, estratégica, né? O que eu quero fazer na sociedade, como eu quero alcançar, né, essas pessoas, como eu quero comunicar uma mensagem. Essa conversa acaba acontecendo depois, quando as empresas já estão acontecendo, quando as pessoas já estão vendendo, quando o empresário, o fundador, né, ele já iniciou o projeto, já tem anos, eles começam a repensar porque eles veem que eles chegam a um nível de vendas e eles querem alcançar mais clientes, eles querem vender melhor, eles querem elevar o ticket médio de vendas, então eles começam a repensar sobre as decisões, sobre os rumos da empresa, e aí contrata talvez um consultor de marketing ou alguém da área de branding ou alguém da área de planejamento estratégico para repensar a empresa, repensar os rumos do negócio, e aí começa-se a entrar nesses questionamentos, nessas perguntas sobre qual o propósito da minha empresa, por que a gente empreende, por que a gente faz o que a gente faz, por que a gente está caminhando nessa direção. E isso é algo muito interessante, é algo muito inteligente de se fazer. Não só quando empresário, não só quando à frente de um grande projeto, mas quando você olha para a sua própria vida. Aliás, as empresas elas têm que refletir, certo? O coração de alguém, o propósito de alguém, o entendimento de alguém. E quando você para analisar dessa forma, empresas, negócios, movimentos, por que as pessoas estão vivendo, estão correndo atrás, estão fazendo, você vai chegar assim num propósito muito bonito por trás disso tudo, tá certo? Alguns são aqueles psicopatas, né, que tem aqueles propósitos de dominação sobre outras pessoas, né? A gente vê, aí a coisa fica muito feia, muito terrível, né? Eu tô falando de ditadores que governam nações, etc. Mas voltando para o âmbito empresarial, voltando para o âmbito humano aqui menor, né? Um nível bem mais abaixo do que esse nível grande de Estado, de plano de governo, de poder sobre outras pessoas. Por que você faz o que você faz todos os dias? Por que você acorda todos os dias e trabalha na sua empresa e busca fazer o que você faz? Esse é um pensamento que eu gostaria de fazer com que você viesse trazer à sua mente. Porque quando eu falo do programa Gestão Certa da minha vida como consultor, eu me lembro de um dia, quando eu ainda fazia faculdade, lá atrás, muitos anos atrás, e eu comprava um lanche com um empresário, um microempresário lá no bairro que eu morava, e conversando ali, né, a gente comprava sempre com ele, ele falava dos problemas dele, na gestão do negócio dele, e um dia eu vim falar para ele que eu estava estudando administração, estava estudando negócios, e ele ouviu aquilo e não falou nada, mas outras vezes que eu ia lá, ia sempre em finais de semana, né, lanche geralmente as pessoas compram mais no final de semana, pelo menos aqui na minha região, e aí ele começava a tentar puxar assunto nessa área e tal, mas muito sem jeito de pedir ajuda e tal. E passou algum tempo, ele veio a fechar as portas. Eu fui comprar e eu vi que as portas estavam fechadas. E aí eu comecei a ligar uma coisa a outra, refletindo, né, sobre o tempo que ele estava aberto e tal, as conversas que a gente tinha. E eu cheguei à conclusão que ele estava fazendo um pedido de socorro, um pedido de ajuda em relação à sua gestão, só que ele estava sem jeito de falar. E isso mexeu comigo profundamente quando eu fiz essa reflexão, porque eu era estudante ainda não tinha formado, lógico, poderia agregar, né, alguma coisa em relação aos negócios dele, mas ele não foi claro, eu deixei passar essa conversa, esse tempo que nós estávamos ali
conversando, trocando ideia, eu até falava algumas coisas, ele tinha alguns insights, né, na época quando a gente conversava ali, mas não era nada profissional, não era nada sentado, falar, olha, vamos pensar o seu negócio, vamos ver o que dá para fazer, etc. E aí ele veio fechar as portas e eu refleti sobre isso, eu falei, como que quando uma pessoa ela encerra as suas atividades, é algo traumático, é um luto, sabe? A pessoa quando ela vem a falir, a sua empresa, o seu negócio, é como se fosse passar por um luto, sabe? Ela tem que dar baixa do CNPJ, pagar suas obrigações, abandonar um sonho, né? Que às vezes ela está ali por trás, esse empresário era ele quem fazia tudo, estava na operação, estava construindo um negócio, eu não lembro exatamente quanto tempo ele estava empreendendo, mas ele veio fechar as portas, então aquilo mudou totalmente a vida dele. Depois eu vi que ele foi trabalhar para outras pessoas, num ramo até que ele já trabalhava antes, CLT, eu acho que ele não se importou tanto, né? Mas nunca é algo fácil você ter que fechar uma empresa, um sonho que você teve. Quem sai da CLT e vai empreender, essa pessoa está sonhando em melhorar de vida, ela não quer retroceder para onde ela estava antes, não que seja menos digno, não que seja pior, né? Ela simplesmente acredita que aquilo é o melhor, então nós caminhamos para uma direção daquilo que nós achamos que é o melhor para nós. Então essa pessoa ela se direcionou, ela gastou energia, tempo, planejou as coisas e foi. E é muito triste quando você ouve de um empresário que, olha, tem que fechar as portas porque não deu certo. E seja qual for o motivo, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por não saber lidar com clientes, etc. Não quero trazer aqui motivos específicos, mas seja qual for o motivo que o empresário vem fechar as portas, é o encerramento de um sonho, é algo triste, é algo que vai fazer com que essa pessoa venha passar por uma espécie de luto. E por isso que eu comecei esse programa de gestão certa, que busca ajudar principalmente pequenos empresários a desenvolver uma gestão eficiente nas suas empresas, para poder ter não só lucro, mas ter propósito, saber por que eles fazem o que eles fazem e ter sim lucro, ter dinheiro, sim sonhar, tá certo? Porque também existe esse outro lado, de quando você está ganhando muito dinheiro, mas você está perdido, você não se identifica com aquilo que você está fazendo. É lógico que o dinheiro satisfaz necessidades pessoais, mas nós não nos movemos apenas pelas nossas necessidades pessoais, sabe? Pelos nossos luxos, desejos, quero trocar de carro, quero comprar isso, quero comprar aquilo, fazer uma outra viagem, etc e tal. Nós queremos estar identificados com aquilo que nós fazemos, tá certo? Nós queremos entender que aquilo que nós fazemos gera de fato bem-estar em outras pessoas, na população, e receber por isso, né? E ter ali dinheiro sendo como a gratificação por você estar melhorando a vida das pessoas, por você estar ajudando outras pessoas. Então o programa Gestão Certa, ele abraça esse empresário, esse pequeno empresário, esse dono de pequena empresa, nesse sentido. Olha, você não vai fechar as portas por falta de conhecimento técnico sobre gestão. Nós estamos aqui para caminhar essa jornada do empreendedor, essa jornada de empresário com você. Se você fechar a sua empresa, é porque você decidiu fazer isso, é porque você optou por fazer isso, não por falta de conhecimento sobre gestão. É porque você está mudando sua mente, é porque você não quer saber mais disso, está querendo ir para outro caminho e está tudo bem. Todo mundo pode mudar a rota. Hoje eu sou empresário, amanhã eu posso querer deixar de ser empresário e fazer outra coisa da minha vida, tá certo? Mas que seja por opção e não por força maior, né? Porque eu não consegui empreender porque faltou conhecimento, não. Principalmente na era da tecnologia, onde nós compartilhamos conhecimento gratuito entre as pessoas, que essa não seja mais uma dor, que essa não seja mais uma dor de empresários, principalmente nesse ano 2026, que seja um suporte, que a consultoria, que o conhecimento, a informação chegue a todos os empresários para que eles não precisem fechar as portas, principalmente aqueles que precisam, que empreendem por necessidade. Tá certo? Então esse canal ele tem esse propósito que você, quando ver um vídeo aqui, venha compartilhar com pessoas, mesmo com quem não é empresário, porque cada like, cada view que a gente tem nos vídeos aqui, ele faz com que a ferramenta, a plataforma aqui, na verdade, o YouTube, ele venha cada vez mais compartilhar os vídeos e ele certamente, com mais views, ele vai chegar a alguém que está pensando em empreender, com alguém que já está empreendendo, e isso pode ajudar essa pessoa, tá certo? Esse vídeo, ele tem esse cunho mais filosófico, né, mais reflexivo, mas ele também atende a necessidade de empresários, de empreendedores, de todo mundo que pensa em negócios e pensa em empreender, tá certo? Deus possa abençoar os seus negócios, sua iniciativa, que você possa ter sucesso.